Vamos falar um pouquinho sobre os aspectos quantitativos das soluções, o que é concentração comum, nós vamos estudar um pouquinho sobre isso. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer um suco, né, um suco daqui, e usar aquele Tang, né, ou qualquer suco de em pó, por exemplo. Se a gente colocar assim, pegar 2 litros de água e colocar um pacotinho, ele vai ficar muito fraquinho. Se eu colocar 1 litro de água e um pacote, ele vai ficar até bem, vai ficar normal, né? E se eu colocar meio litro de água em um pacote, ele vai ficar muito forte. Esse fraco, forte, a gente chama de concentração. Ou seja, uma coisa muito concentrada, uma coisa muito diluída. É isso que nós vamos aprender um pouquinho sobre hoje. Então vamos pensar o seguinte, ó. Opa. As soluções ela está presente aí em quase tudo na nossa vida. Quando a gente leva um susto, por exemplo, né? Sempre alguém fala assim, ai, dá um copo de açúcar para acalmar. O que você não sabe, assim, é que o açúcar não tem efeito calmante, pelo contrário, né? Mas a água com açúcar é uma solução. É uma solução no qual o açúcar está dissolvido na água, né? Nosso calmante, ou seja, a quantidade de açúcar, pode estar muito ou pouco doce. Quimicamente falando, né, o que varia aí é a concentração do açúcar. Quanto mais doce tiver, mais açúcar está dissolvido, ou seja, mais concentrada está a solução, certo? Então, concentração depende aqui do nosso caso, quantidade de açúcar. O conceito de concentração, ele é muito usado, né? Então a gente cansa aí de ver rótulo escrito, suco concentrado, detergente concentrado, concentração disso ou daquilo, a gente escuta muito disso. Então, o que é concentração? Quimicamente falando, nada mais é do que a relação entre a massa do soluto, que é o que está dissolvido, e o volume da solução. Vamos ver. Ó, eu pego, nós temos um solvente, eu coloco um soluto, vira uma solução. Tá. Todas as reações químicas acontecem, né, com reagentes dissolvidos em algum líquido. Então, sempre a gente vai dissolver, certo? Muitas das coisas que consumimos, remédio, bala, bebida, são soluções também. E por isso que a gente tem que entender um pouquinho sobre isso, certo? Ó, uma solução tem duas coisas, ela é composta por duas coisas. Uma que dissolve, a gente chama de solvente, e a outra que é dissolvido é o soluto. Solvente é aquilo que dissolve o soluto. Soluto é aquilo que é dissolvido pelo solvente. Água com açúcar. Água solvente, açúcar soluto. Nós temos três tipos aí, alguns tipos de solução. Podemos classificar a solução de acordo com a quantidade de soluto, certo? Então, ó, soluto, solvente, uma solução homogênea. Quando tem um excesso, então ele está dissolvido aqui. Então, a gente tem que ter em mente que, assim, sempre existe um limite para a quantidade de soluto que pode ser adicionado a um volume, tá? Isso a gente chama de coeficiente de solubilidade. Por exemplo, você vai fazer um leite com chocolate, achocolatado. Você coloca uma colher e dissolve, coloca 2 colheres e dissolve, você coloca 3 colheres, já não dissolve bem. 4 colheres já não dissolve. Então, o que é isso? Ele atingiu o limite dele, tá? Então, um copo de açúcar não pode dissolver todo o açúcar do mundo, certo? Tem como aqui. Então, a gente tem aí 3 tipos de solução, tá? Insaturada, quando a solução contém soluto abaixo do coeficiente, ou seja, eu ainda posso dissolver coisas nela. Coloco uma colher dentro de um copo. Ela é insaturada, não está totalmente, né? Saturada, quando a quantidade de soluto é igual ao coeficiente de solubilidade, ou seja, está no limite.
É o máximo que eu consigo dissolver. Supersaturada, quando a quantidade de soluto supera o limite, certo? Então, como que a gente pode alterar a concentração? Bom, a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode aumentar a quantidade de soluto, a gente aumenta a concentração. Ou seja, se eu aumentar a quantidade de açúcar, aumentei a concentração. Se eu aumentar a quantidade de solvente, se eu aumentar a quantidade de água, eu diminuo a concentração. E se eu diminuir a quantidade de solvente, eu aumento a concentração. Ou seja, se eu diminuir a quantidade de água, um copo de água e uma colher. E se eu colocar meio copo de água e uma colher, a concentração vai ser maior, certo? A gente tem como diminuir a quantidade? Tem. A gente pode evaporar, por exemplo. Aqui, ó, um bom exemplo de evaporação é quando nas salinas, né, do água do mar, o que eu faço? Eu evaporo a água do mar. Então, ó, se eu dissolver um pouquinho de água, um pouco de sal de cozinha em um copo de água, coloca a solução em uma panela, leva o fogo. À medida que a água, né, o solvente evapora, a solução vai se tornando mais concentrada. No final, ela vai tornar uma solução saturada, começa a precipitar o sal. Ou seja, você vai ver que o sal vai começar a ficar no fundo de novo. Por quê? Porque eu vou ter que diminuir a quantidade. Então, esse é o processo que a gente usa para obter o sal de cozinha. Então, ó, concentração comum. Não se trata aí de uma concentração mental, não é isso, tá? Concentração comum é a relação entre a massa do soluto presente numa solução e o volume. Ou seja, eu vou calcular isso. Qual é a concentração daquela substância dentro da minha solução? Como que eu vou fazer isso? Eu vou dividir a massa pelo volume. Então, a massa do soluto em gramas e o volume da solução em litros. Ó, aqui. Ó, então, a gente vai tentar resolver esse probleminha aqui. Concentração comum, certo? Se a gente dissolver 20 gramas de sal de cozinha em 5 litros de solução aquosa, ou seja, solução de água, qual é a concentração do sal nessa solução? Então, vamos ver como é que a gente vai fazer aqui. Ó, eu vou resolver essa situação para vocês. Vamos lá. Nós temos aqui, utilizando aquela fórmula, ele deu uma fórmula lá, concentração, massa dividido pelo volume. Então, qual que ele quer? Ele quer saber a concentração. Se eu dissolver 20 gramas de sal, então, 20 gramas de sal em 0,5 litros. Concentração, 40 gramas por litro. O que eu fiz? Eu dividi a minha massa pelo meu volume. E eu achei a minha concentração. É só isso que a gente vai fazer. Então, vou fazer um outro exemplo aqui. Ó. Uma solução foi preparada dissolvendo-se 4 gramas de cloreto de sódio, NaCl, em 20 litros de água. Considerando que o volume da solução permaneceu, 2 litros, né, 20? 2 litros de água, qual a concentração da solução final? Concentração, massa por volume. Minha massa, 4 gramas dividido por 2 litros de água. 4 dividido por 2, 2 gramas por litro. Terminei o meu problema. Só isso daqui, sem pegadinhas. Vamos fazer mais um. Um técnico de laboratório preparou uma solução aquosa de ácido sulfúrico, H2SO4 é a fórmula do ácido sulfúrico, misturando-se 33 gramas de ácido em 0,2 litros de água, com extremo cuidado, lentamente, sob agitação em uma capela com exaustor.
Afinal, a solução ficou num volume de 0,22 litros. E daí ele pergunta o seguinte: a concentração em gramas por litro dessa solução é... Então, vamos lá. Nós temos aqui, ó, concentração, massa por volume, certo? A minha massa, 33 gramas. E o meu volume, 0,22. Dividindo 33 por 0,22, vai dar o quê? 150 gramas por litro. Vamos fazer mais um. Calcule a concentração em gramas por litro de uma solução preparada com 3 gramas de NaCl dissolvidos em água suficiente para produzir 0,3 litros de solução. Concentração massa por volume, concentração a massa, 3 gramas dividido por 0,3 litros. 3 dividido por 0,3 dá o quê? 10 gramas por litro. Não é tão difícil, certo? Vou fazer mais último exemplo. Se ao adoçar um copo de suco, usa-se 12 gramas de sacarose, C12H22O11, essa é a fórmula da sacarose. E supondo que o volume final do suco adoçado igual a 300 ml ou 0,3 litro, calcule a concentração em gramas por litro. Concentração, massa por volume. Concentração é igual a massa. 12 dividido por 0,3. 12 dividido por 0,3, concentração igual a 40 gramas por litro. Certo? Bom, então, como que nós vamos fazer agora? Agora é o seguinte, ó. Deixa eu voltar eu aqui. Bom, com isso a gente já viu como calcula, certo? Então, o que que eu vou fazer com vocês agora? Eu vou deixar 5 exercícios para vocês fazerem. Vou deixar esse arquivo também, vou deixar então o vídeo, o arquivo que eu passei, e vou deixar 5 exercícios para vocês fazerem, treinarem. Amanhã eu vou passar a resolução do exercício para ver se vocês acertaram ou erraram e ver se vocês têm alguma dúvida. Ok? Qualquer coisa, vocês me mandam mensagem.